Tá, não, essa aqui é a aula da unidade 3, seção 2. Bom, a semana que vem nós não temos aula, porque na terça-feira é dia do professor, mas como tem acordo do sindicato, quando o feriado, dia do professor cai terça, ele é atrasado, ou seja, ele é passado para segunda-feira, e quando ele cai na quinta, ele é passado para sexta. Então, como ele vai ser na terça-feira, dia 15, ele passou então para o dia 14, que é uma segunda-feira. Então, semana que vem nós não teremos aula, tá? Certo. Bom, Tá, e esse exercício te mando tudo por e-mail? tudo por e-mail, tá? Bom, Bruno. Bom, Feito. eu vou compartilhar minha tela aqui. Bem, os outros já estão acostumados. O que eu faço, tá, Junei? Então, eu tenho essa nossa aula, eu coloco depois da aula. Claro, já está no portal lá o material, mas eu sempre, depois da aula, eu coloco o material e coloco o quê? Essa aula eu gravo. Então, eu já coloco o link da aula gravada para depois vocês assistirem novamente, tá? Esse acesso me dá o meu canal que eu tenho no YouTube. Tá? Então, vocês podem, por exemplo, acessar o canal e ali tem todas as aulas que eu dei de todas as que eu gravei já com o híbrido. Então, se quiser dar uma olhada em aula de fenômenos, que foi semestre passado, e assistir também é só estar no canal ali e olhar. Ah, Tá? perfeito. Essa semana passada eu não consegui assistir, eu vi a aula gravada mesmo. Ah, show de bola. Então, vamos lá. Só vou mudar aqui meu mouse aqui. Ponteiro para ponta tendência. Se mais alguém chegar e me chamar a atenção, tá? Porque aí eu vou, porque quando eu entro em modo de apresentação eu não consigo ver. Atrapalha eu deixar essa telinha no canto aqui de vocês, porque se eu vejo se alguém vai requisitar ou não. Não atrapalha. Por mim tá tranquilo. Bem, então hoje a gente vai. Claro que a gente já viu isso no primeiro trimestre, mas agora, especificamente, essa aula a gente vai falar sobre levantamento planimétrico. E na aula que vem de altimétrica, tá? Então, sempre quando a gente fala em levantamento planimétrico, tá? Nós estaremos nos referenciando a um levantamento que é feito no plano aonde o operador está. Então, se eu estou falando, então, em termos planimétricos, se eu tenho, então, o meu espaço tridimensional, aonde, né, o terreno que eu estou medindo, a estrutura que eu estou medindo, está? Então, por exemplo, eu tenho minha cota X, minha cota Y e minha cota Z, que é essa cota que sai do quadro, tá? Então, se eu estou falando planimétrico, eu estou me referenciando, então, ao plano formado por X e Z. É o plano, eu estou. Então, eu posso ter o ângulo no meu sentido de caminhar à direita e meu ângulo inverso ao contrário. Tudo bem. Opa. Então, para executar o levantamento topográfico planimétrico, é preciso realizar, primeiramente, um planejamento bem elaborado e respeitar algumas etapas inerentes à técnica de trabalho. Então, o interessante é a gente já sabe ter um conhecimento prévio da área onde a gente vai medir. Então, por exemplo, eu vou fazer a medição. Essa porta. Eu vou fazer a medição, por exemplo, de uma área de preservação permanente. Então, a área de preservação permanente pode ser áreas de mata nativa ou, por exemplo, terreno contíguo a um rio, a um lago, ou uma área de marisma. Então, eu tenho que ter uma preparação técnica e de matéria, inclusive,
de proteção individual para isso. Tá? Então, vamos ver agora algumas etapas do nosso levantamento do alimento. Então, a primeira delas, então, planejamento de campo. Então, consiste na definição do método correto e do tipo do levantamento que vai ser executado, assim como os equipamentos a serem utilizados. Então, se eu vou usar um teodolito, se eu vou usar uma estação total, ou se eu vou usar uma medição georreferenciada do satélite. E hoje, esse georreferenciamento pode ser, inclusive, feito por drone. Tá? Se eu tiver um drone bem calibrado, georreferenciado, eu posso fazer os levantamentos e botar a carta topográfica em cima, utilizando o sistema SIG, do IBGE. Tá? Então, primeiramente, então, reconhecimento do campo, então, define possíveis eventualidades que possam comprometer a realização do nosso levantamento topográfico. Já que a partir dos equipamentos, determinamos os acessórios necessários e os cuidados a serem tomados. Quais são eles? Então, realizar o reconhecimento de cor de campo, recomenda-se que o operador desenhe ou bloqueie uma área levantada para dar suporte à orientação no dia de levantamento. Como é que vocês podem fazer isso de uma maneira bem tranquila? Google Maps. Google Maps, Google Earth. Até mesmo aqueles programinhas de GPS que tem mapas que eu pedi para vocês baixarem. Tá? Então é legal a gente porque a gente tem ideia. Por exemplo, aqui vai ter uma área alagadiça, aqui vai ter uma área de mata. Tá? Então isso a gente consegue fazer. É legal a gente fazer, não tem problema. Até mesmo se vai ter. Exatamente. Até mesmo, por exemplo, se eu posso ter no meio da área que eu vou fazer levantamento, eu posso ter, claro, na nossa região aqui, nós não temos, por exemplo, se eu estou fazendo uma medição de cadastro ambiental rural, o CRAS, tá? Cadastro rural ambiental, o CRAS, toda fazenda, todo sítio tem que ter, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, no meio desse meu sítio, uma área, cadastro rural ambiental, eu posso ter uma área mais elevadiça, por exemplo, que tenha, o cara possa querer vender como jazida de areia. E é bem comum. Por exemplo, você está na área do Povo Novo lá, por exemplo, nós aqui, que cota a gente está no município? Uma cota de 70 centímetros ou metros por nível do mar. Já lá no Povo Novo, nós temos 18 metros nesse nível. Então, aquelas estradas municipais que tem, estão em média 18 metros. 18. O Coro dos Meus é 18. Aí tem campos, aí tem sítios ali. Eu vi que varia de menos 2, se não me engano, a 12. Eu gosto de focar em 18. Tá? Mas tem campos, por exemplo, que vai ter, como já fiz, um senhor que estava medindo a área para fazer jazida, ele até desistiu, ele tinha 26 a 28. Eu estava pensando, esse levantamento de repente de 2 a 12 deve ser via. Não, que é uma área privada. Uma área privada. Tá. E ele queria, o que ele queria fazer? Tá. Deixa eu falar do Coro dos Meus que eu fiz lá. Sim. O Coro dos Meus tinha 18, então ele queria deixar o campo dele com a cota média de 24. Tudo que tivesse acima, ele queria decapar e vender como uma agência de areia. Isso era na época do polo naval. Então, o pessoal estava ávido por areia. Sim. Aí depois arrefeceu. Mas está feito, o dia que ele quiser, está pronto.
cadastro, para ele explorar a agência dele. Tá? Então, um checklist, então, ou seja, ou vamos usar o nosso português, uma nossa lista de verificação. Tá? Então, aqui é uma ferramenta de conta das etapas de campo, que então deve ter todas as etapas e atividades e informações dos instrumentos a serem utilizados, ou seja, é usado para garantir a segurança do aplicativo. Beleza. O que pode acarretar de um checklist não feito corretamente ou não completado legal? Te chamaram, por exemplo, para fazer um levantamento num sítio no interior do Barro Vermelho. Ou seja, é quase na fronteira com Pelotas, ou seja, 60 quilômetros daqui. Aí tu chegou lá no sítio do cara, tudo prontinho, tirei minha bagagem do carro, né? Tô com o meu medidor de nível, tô com o meu GPS, tô com a minha bússola, tô com o meu teodolito, tô com a minha trena e eu esqueci o prisma. E aí? Volta 60 quilômetros para pegar o teu prisma. Então, é importante ver essas etapas cobertas. O levantamento de campo. Então, finalizado o levantamento, iniciado o levantamento de campo, com o teodolito ou com a estação total, que depende do equipamento, tá? O levantamento é realizado ponto a ponto por meio do método de caminhamento, medindo-se todos os ângulos, distâncias e definindo orientação poligonal por meio do azimuth inicial. Então, vamos lá. Então, quando usamos o teodolito, é necessário que as pisadas sejam realizadas em miras estadiométricas e que seja aplicada a técnica da taquiometria para obtenção dos valores de distância. Isso a gente fez em aula, sim. Caso seja utilizada a estação total, as exatas serão realizadas em prismas. Tem um prisma, tem um encaixe de prisma lá em cima, e a própria estação total já faz. A estação total Que é o cálculo automático, né? já te dá o cálculo de distância direto, um ângulo, e já te dá a georreferenciada. Porque ela já está dentro dessa estação, ela já tem um GPS dentro. A estação total, ela já te dá a coordenada, então, Fabrício? Sim. Dentro dela já tem ela tem um GPS embutido. E aí, quando tu desce todos os pontos medidos para o computador, tá? Ela te dá todo o percurso que tu fez. Porque o GPS marca. Tá, beleza, ó. Então, tu iniciou a tua caminhada, tu marca o teu waypoint. Ele vai fazendo waypoint contigo. E a cada ponto de medição no canto poligonais, tu marca o waypoint. E aí ele vai traçando. Aí quando tu larga no computador, quando tu baixa os dados, ele baixa tanto na planimetria, como está vendo agora, como na altimetria. Então, por isso, por exemplo, empresas que fazem contagem, por exemplo, contábeis de material usando topografia, por exemplo, pátios de madeira, pátio de cavalo, né? Ou seja, substâncias que eu posso armazenar na plana rua, a gente usa estação total. E ele ainda te desenha o teu formato todo poligonal em 3D. É isso. Tchê, e assim, ó, eu quando fazia isso, quando eu estava na MITA, tá? O erro contábil, ou seja, que estava um erro de pátio, de topográfico, dava menos de 0,1%. Muito ajustado. Muito ajustado. É. Bom, então, exemplo de um levantamento de uma poligonal. Então, perceba que o azimuth inicial
está indicado na imagem como azimuth. Então, esse é o meu azimuth inicial, ou seja, eu sempre vou observar a medição no sentido norte. Posicionei minha estação, o teodolito, achei o meu norte magnético, marquei e eu começo sempre fazendo em relação ao meu norte. Esse aqui é um exemplo de uma poligonal aberta. Ou seja, ela não fecha. Então, exemplo típico disso, estrada. Estrada, não vou ter uma poligonal fechada, né? Eu vou ter um traçado da estrada. Aí, ó. A poligonal fechada, que é o caso mais típico que a gente mais vê, né? Então, lá, comecei o ponto 1 em relação ao meu norte e fechando para chegar no ponto inicial. Então, vou ter o zero aqui no norte, né? Cheguei lá no meu ponto, lá no extremo do terreno. Este ângulo aqui é o meu ASE e vai embora. A enquadrada é uma versão também da poligonal aberta, onde a gente pega o quê? O que dá um enquadramento de uma área centímetra. Então, processamento e ajuste das observações de campo, perdão. Então, o processamento e o ajuste de observações consiste em compensar os erros angulares e lineares de dados coletados em campo. Normalmente, quando o levantamento de campo é realizado por meio de uma extensão total, os dados são processados em softwares. A estação total, maravilha, vai lá em processo de tudo. Tudo bonitinho. Então, ali, ó. Então, o que é o erro de campo? Então, é a diferença entre os valores medidos e os valores calculados que indicam os erros de fechamento angular e linear. Eu posso ter um erro de meio segundo, né? Isso acontece. Um erro de leitura do operador. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Se eu comecei com uma Mas aí a estação no teodolito. o teodolito é a interpretação média. É. Interpretação que dependendo do... Exatamente. Aí tem Aí o ele acha uma coisa, né? o erro é o que a gente chama de erro de paralaxe, né? O cara tem uma visão, uma acurácia, tem uma acurácia visual diferente do outro. Então, isso incute em erro. Tá? Então, o que a gente costuma fazer? Tá? Para eu garantir que o meu erro é sempre constante, eu tenho sempre o mesmo operador. Tá? Então, isso vai garantir o quê? Que se o cara errou numa medida, ele vai errar, a tendência é errar a mesma coisa em todas as medidas. Então, eu tenho um padrão de erro que isso é possível de correção. Observador teodolito assim mesmo. Isso é análogo que a gente faz em qualquer ensaio laboratorial. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, vou pegar, por exemplo, a parte de ensaio de concreto. Tá? Eu teve um cara para fazer aquele tipo de concreto, então ele começou a análise, ele vai e termina. Tá? Todo procedimento laboratorial, ou de amostragem, ou de tomada de medida, tem que ser assim. Tá? Claro que eu posso até... Eu, por exemplo, eu posso até medir a diferença de erros. Mas isso é uma questão muito de pesquisa. Eu posso, por exemplo, medir o erro dos operadores. Eu posso ter o mesmo terreno medido por 3 ou 4 pessoas diferentes, mas para eu ter relevância estatística, eu tenho que fazer 10 medidas diferentes.
que aí eu consigo fazer um levantamento estatístico do percentual de erro de cada um. Porque eu faço um desvio padrão e eu consigo ver quanto da média cada um se desvia da média das medições. Eu lembro que quando a gente fez aquela prática, deu uma diferença. Tá. O que a gente observou, da medida real, que a gente tirou a medida, deu diferença lá nos 2, 3 centímetros. Foi pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Claro, que, imagina a gente está numa assim, quanto maiores as distâncias, né, como tu carrega esse erro, isso acaba impactando muito numa distância grande. Imagina, cara. Isso aí, cara, 12% você errou pra caralho. Isso impacta bastante. Olha, tu mais exatamente pega uma distância de 1 quilômetro, né? Sim, Pega uma quadra, pô. Bom, já uns exemplos de software, né? Então, o topográfico, o posição, o DataGeos, são exemplos de softwares que fazem topografia. Então, análise da qualidade do produto. Então, o que é? Então, para análise da qualidade do levantamento, são considerados os valores de erros de fechamento linear e acumulado em relação aos valores de tolerância ou valores pré-estabelecidos nas normas. Então, erros menores, então, a gente considera como um erro menor, ou seja, aqueles erros que devem ser compensados nos valores medidos. Se eu tenho já a quantificação de correção do erro, por exemplo, do operador. Erros maiores, que erros de tolerância forem conhecidos, o levantamento deve ser feito. Vamos ter um erro discrepante. Não tem jeito. Olha aí, outra coisa que a norma permite que é aqui a IBR, os valores de tolerância para o topográfico variam de acordo com a área, que são as seguintes: a área rural de tolerância mínima de 1 para 5 mil. E na área urbana, a tolerância mínima de 1 para 20 mil. A IBR 1373. Máximo admissível na elaboração do desenho topográfico de 0,2 milímetros. Poxa, não é. Então, as grandezas determinam a qualidade da poligonal, consequentemente, o produto final, o mapa, o carta, que será descrito na área levantada em campo em todos os setores. Então, isso, a acurácia depende do erro. Então, vamos ver se eu consigo agora. Eu vou tentar sincronizar os vídeos. Esse aqui, o que é esse aqui? Eu vou tirar do meu ponteiro aqui. Ah, meus, isso é de célula visível. Esse aqui, tá, gente, é um software topográfico. Tá, ele é pago, tá, mas é um software que se usa para fazer, tá, levantamento topográfico. Tá? Projetos, tudo. Tá? Tem algum gratuito, professor? Só injeção na testa. Eu vou. Seria legal se tivesse. A faculdade não disponibiliza tu tem que- pra gente, não? Faz o cadastro aqui e aí vai Tem que fazer um orçamento.
conforme a tua utilização. Entendi. Beleza? Aí ele vai te vender um pacote de aplicativos dentro do programa. Cria um link nessa atividade ali para você Para te elaborar o orçamento. Bem, gente, é o que eu tinha para vocês por hoje, tá? Na Show de aula que beula. vem, então. Oi? Show de beula. Tá? Na aula que vem, então, é feriado, tá? E aí nós voltamos, então, no dia 21. Tá? Tá. Já volta com prova, não, né? Oi? Já volta Não, com prova, eu não. vou, só um pouquinho, eu vou elaborar a atividade de vocês ao longo dessa semana, tá? E vou colocar para vocês no portal e coloco no grupo. Tá? E a gente Tá. Sim, sim, sim. Outra coisa que eu estava falando com o Paulo antes de vocês entrarem, tá? Eu estou tentando viabilizar que a gente faça uma aula prática, tá? E aí, claro, tem que combinar com vocês, a disponibilidade de horário. Mas o ideal era a gente tentar fazer isso no sábado à tarde, que é para poder, não tem muita gente, não tem gente na faculdade, a gente consegue fazer um levantamento aqui dentro da faculdade, a gente mede os pontos ali, para a gente ter realmente uma experiência legal de fazer o levantamento. Claro que o Hugo lá, que está bem distante, a gente vai faz um vídeo e coloca para ti lá, ou a gente abre o link para tu acompanhar lá. Claro, Tá. tá. Tá? Tá bom. E aí a minha ideia se essa aula prática que a gente for fizer aí. Manda o Paulo fazer a live. Abrir uma live enquanto estiver fazendo. Isso. E aí a minha ideia é fazer a segunda atividade desse bimestre, o relatório da aula prática. Então, por isso que a minha Tá. ideia é tentar fazer isso na primeira semana de novembro, que a gente vai ter bastante incidência de luz, e dá tempo de vocês elaborarem o relatório antes da prova, que a prova é de 20, naquela semana de novembro lá. Isso. E aí a prova de vocês é de 25 a 29, né? Fica frouxo. Deixa eu confirmar se é 25 ou se é 18. Não, agora eu vou elaborar uma atividade para vocês fazerem agora e depois aula prática. E aí depois dá E as provas. Então, aí cada atividade vale 750 pontos, porque é 1.500 pontos. Deixa eu só confirmar o calendário aqui acadêmico, que é para a gente não ter problema. Vou olhar lá. Abre, bicho do céu. Vamos ver aqui, ó. Não, gente, ó. Olha aqui, ó. As avaliações são de 18 a 22. Então, temos uma semana a menos. Mas tá tranquilo. Porque aqui, ó, nós estamos hoje fazendo o oitavo encontro, tá? Semana que vem é feriado, mas depois, ó, o nono encontro dia 21, tá? Isso, é feriado. Então, aqui, ó, dia 21 a gente faz a aula 9, 22 a aula 28, a aula 10, 11 e 12. Aí, de repente, a gente faz a aula prática no dia 9, que é um sábado. Tá? É melhor dia. Ou deixa para vocês fazerem entregar ele depois da prova. A gente fez direitinho, se for ainda perto. Acho que não tem problema, tá? Porque agora vai ser bem tranquilo. Tá? Tá. Então tá, gente. Agora eu vou finalizar, vou baixar a aula aqui e depois eu ponho o link lá no grupo para vocês assistirem a aula. Bom? Tá, boa noite. Tchau, professor. Forte abraço, boa semana e não se esqueça do nosso encontro na sexta-feira. Heitor, Tá. boa noite.
Boa noite. Quer? Sim, sim, sim. Não, não.